Audio Jungle. Audio Jungle. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast número 3. Hoje a gente tá aqui com o Éder. Fala aí, Éder. E aí, tudo bem, galera? Tudo bem, Vitor? Um grande Beleza. abraço a todos aí do Beco de Exploit. Maneiro. Cara, a ideia hoje aqui é a gente conversar um pouco aí sobre maloqueiragens cibernéticas aí. O Éder é especialista em forense, né, Éder? Ele vai contar um pouquinho pra gente aí como é que funciona a parte de forense. A gente vai entrar um pouco na seara aí de antiforense, né? Principalmente pra galera que trabalha com Red Team, né? Que a gente faz simulação de adversário. Então, é importante a gente saber também sobre Evasion e sobre como a gente faz aí pra obfuscar, né, os nossos traços, né? Assim como os meliantes fazem aí na vida real, né, Éder? Mas primeiro eu vou deixar o Éder se apresentar aqui pra vocês. Fala aí, Éder. Vamos lá, então. Como já foi apresentado, eu sou o Éder, trabalho no Exército há bastante tempo, né? Sou instrutor aí de diversas certificações internacionais e também dos cursos da Sec4Us, né? Da maioria dos cursos da Sec4Us com meu amigo Elvio ali. Minha pegada, então eu tenho um livro publicado com alguns amigos, inclusive de forense, até a área que nós estamos conversando hoje, o Tratado da Computação Forense, para quem não conhece, da editora Millennium ali. Juntou-se um monte de peritos e montamos hoje é considerado um dos melhores livros da área de forense na língua portuguesa, né? Então legal. Isso é interessante. E na minha instituição eu trabalho tanto com a parte de pentest, na verdade, como forense. Então, uma das minhas especialidades é forense, né? E atuo também fazendo cursos via Sec4Us, também chama até Digital Forensics o curso. Então, a gente dá aquela pegadinha legal, né? Tendo aquela visão cyber, ofensivo e a parte forense, né? Qual é o outro lado? Então, essa é um pouco legal. Aí da minha vida, né? Para quem quiser aí, é só entrar no meu LinkedIn e dar uma olhadinha lá. Muito maneiro, tá aqui embaixo todos os links aí, né, dos contatos aí do Éder. Legal, cara. Com relação a forense, então a tua atuação com forense, ela é mais de resposta a incidente, então não de perícia criminal, no sentido de pegar o meliante, é de pegar o BO rolando, é isso? Vamos lá, eu trabalho nas duas áreas. É o seguinte, então a minha instituição, ela tem centro de tratamento de incidente de rede. Então, assim, no nosso trabalho, no dia a dia, é trabalhar com a parte ofensiva, fazendo análise de vulnerabilidade, fazendo pentests, e a parte de forense. Claro que a maior parte das forenses é para tratamento de incidente, porque forense é um braço do tratamento de incidente. Se você for estudar uma CSIRT, né, então você faz a contenção do problema. E aí, depois que você fez a contenção do incidente, você vai fazer a perícia, achar a causa raiz, para depois fazer, né, a erradicação de maneira apropriada. Então, esse é o maior vertente da forense aonde eu trabalho. Mas, por termos órgãos judiciários próprios também, então, muitas das vezes,
nós somos chamados para ser perito oficial na área criminal também, na parte, né, criminal da nossa instituição. Então, por muitas vezes, nós temos que fazer perícia forense computacional de um determinado evento, de um determinado crime, né, ou indício de alguma anormalidade. Então, nós atuamos nas duas áreas, Vitor. Tanto na parte de incidente, de tratamento, como também na área criminal aí, da brincadeira. Legal, então você chega a não só fazer a análise no incidente, mas durante quando ocorre um incidente, vocês vão supor que pegaram o meliante, estão indo lá fazer a batida lá na casa do meliante, você vai também então fazer a coleta. Sim, faz a busca e apreensão junto, né? Faz a coleta de maneira apropriada, atuando como first responder, né? Legal. Então é aquele cara que é o primeiro que chega na cena de crime, ou na cena onde estão as evidências, que você tem que fazer a proteção. Então, muitas das vezes, aquele agente, aquela pessoa, ela não tem aquele conhecimento apropriado para fazer como se diz, a proteção da evidência de maneira apropriada, né? Ser o first responder, como conhecido na metodologia. Então, muitas das vezes, nós peritos temos que ir junto, né? Com esse pessoal de campo, né? Para poder fazer o tratamento de maneira adequada, aquela preservação, né? Porque tem aquela brincadeirinha, né? Todo mundo que entra, deixa alguma coisa, todo mundo que sai, leva alguma coisa. É o princípio de Edmond Lockhart, né? Every context leaves a trace. É isso aí. Legal. Então a gente tem que saber fazer essa brincadeira muito bem feita, né? Para que não se contamine a evidência. Legal, cara. E assim, hoje você vê que o pessoal que está operacional, não seria legal dar um treinamento para esse pessoal ser first responder, para você não precisar, para o perito não precisar sair do laboratório, né, e ter que ir lá coletar equipamento, porque o que acontece é que o cara pode chegar lá e desligar as coisas, pegar de qualquer jeito, né? É uma coisa bastante interessante. Vou contar um caos para vocês. Nós tínhamos muita perícia uns anos atrás. E nós vimos que muito dos problemas da perícia era justamente isso. Era que o cara não sabia atuar como first responder de maneira apropriada. E aí, o que acontece? Fazia besteiras, né? Então, isso já aconteceu uns anos atrás, nós reunimos, sei lá, 20, 30 cabeças, eu não lembro, para treinar ser first responder. Então, os caras passaram, por exemplo, 2 a 3 dias conosco, para serem treinados como preservar evidência em caso de um incidente, né, ou em caso de uma cena de crime. Então, esse treinamento é bastante apropriado, porque um dos maiores erros da área da forense é justamente isso, não preservar evidência de maneira apropriada. Isso acontece até na indústria também, né? A gente está falando aí do âmbito militar, né? Que é onde o Éder trabalha, mas acontece muito nas empresas também, né? No âmbito corporativo, acontece muito da galera não saber responder o incidente com relação... Tá acontecendo a treta ali na hora, os caras saem tomando algumas ações que às vezes impedem que o perito forense consiga, né? De fato, entender o que aconteceu ali e conseguir produzir, né? Um laudo. Legal. Mas pensando assim, Éder, em relação à parte criminal, né, da coisa, com relação a crimes cibernéticos, assim, é muito comum aí o pessoal ser pego aí hoje em dia com crimes cibernéticos. Você vê muito aí a galera caindo por conta de cometer fraudes com bunker, coisas do tipo. A gente veio numa linha aqui conversando sobre fraudes, né? Teve no nosso primeiro podcast aqui que a gente falou de análise de malware com o Swank lá, né, o Salema. E ele contou pra gente aí bastante que o pessoal, né, tem se metido muito com bunker, etc, e dá pra ganhar grana sem fazer esse tipo de treta. Mas a gente sabe que tem uma galera fazendo coisa errada, né? Como é que funciona aí a parte aí de pegar esses caras, né? Se você puder abrir isso pra gente, existe uma resposta diferente a esse tipo de incidente, ou é tratado como um incidente comum? Como é que funciona? Vamos lá. Hoje em dia nós sabemos que a anonimização tá muito fácil, né? Se anonimizar hoje. Por meio de VPN, por meio de Redditor, né? Você é um perito, né? Nessa área aí de mais anonimização. Mais ou menos. Estamos estudando, vamos aí. Exatamente. Então, olha só. Hoje em dia é muito fácil você se anonimizar, né? Então, isso cada vez mais complica para o lado defensivo do negócio, né? Do lado de tratar o incidente. Poder responsabilizar. Da onde que veio?
Mas a gente vê nessa brincadeira toda, muitos cometem erros, né, Vitor? Você sabe, Sim. uma VPN que cai, né, e o cara não setou de maneira apropriada para que, caso a VPN caísse, cortasse a conexão. Ele deixou fluir e acaba saindo. Então, algumas pessoas, né, mal intencionadas, cometem erros, como todo mundo comete erro. E aí Sim. você consegue, muitas das vezes, se você fizer uma perícia forense de maneira apropriada, com devido cuidado, procurando aquela agulha no palheiro, você consegue chegar na origem, né, na brincadeira. Isto posto, nós estamos vendo aí, né, essa semana mesmo, vários eventos da Polícia Federal, né, que Sim. estão conseguindo chegar nos meliantes, né, como Bacana. a gente diz. Então, assim, a galera se encoraja a fazer coisa errada, mas saiba que, né, sempre deixamos algum rastro. Não adianta. Ser humano vai sempre cometer erros humanos, né? A gente não pode confiar 100% na tecnologia. Mas é importante a gente falar disso, cara, porque às vezes os caras pensam assim, pô, tô usando Tor, eu tô seguro, né? Tô safe aqui, os caras não vão me pegar. Não é bem assim que funciona, né, Éder? Não, é bem assim. Continua usando Tor. Não que o Tor não faça o que ele é proposto para se fazer, né? Mas até quem quiser saber um pouco mais disso, tem um link aqui embaixo aqui da minha palestra sobre a técnicas de de-anonimização, né? Como é que a galera do lado da lei aí faz para buscar os meliantes aí dentro da rede Tor. Cara, muito bacana. A gente acabou falando um pouco aí sobre sobre pesquisa, né, e tecnologia. Eu lembro que há um tempo atrás, Éder, a gente estava trocando uma ideia sobre a questão de pesquisa no país, né, sobre tecnologias de segurança. Então, eu queria conversar um pouquinho com você aqui também, né, com relação à forense. A gente sabe que o IPED lá da Polícia Federal é desenvolvimento nosso, né? O IPED foi desenvolvimento brasileiro aí. Na CIF aí da Polícia Federal. Legal. Existem outras ferramentas aí de forense que o pessoal tem utilizado, que cria nossa aqui, que tem sido feito no país? Você tem conhecimento disso? Olha, eu sou meio suspeito, né? Eu já venho utilizando o iPad da Polícia Federal, feito pelo Nacif já há mais de anos, já 2, 3 anos, desde que ele vem criando, né? Claro que a gente combina ferramentas. O iPad não é tudo, né? Eu utilizo o iPad, mas para quem faz o curso comigo vê isso, né? Do iPad eu exporto a evidência e abro ferramenta tal, ferramenta Y, mas a ferramenta core mesmo é o iPad brasileiro, né? Agora, as ferramentas que eu uso lateralmente, geralmente são de fora, né? Não tenho visto aí ferramentas nacionais. Tem surgido bastante ferramenta, Vitor, de brasileiro na área ofensiva. Sim, né? A gente vê sim. várias ferramentas. O Elvio, por exemplo, aí tem várias, já bastante acabou de criar mais uma essa semana, né? Legal. Então, mas na área de forense a gente não vê muito. Por quê também, né? Porque dependendo aonde você trabalha, coisas que você desenvolve ou que você cria, fica para você mesmo. Né? Então, é a sua arma cibernética. Né? Então, tem duas vertentes, né? Ao divulgar e não divulgar, tudo depende do contexto. Né? Que às vezes pergunta, pô, mas vocês não desenvolvem ferramentas? Quem disse que nós não desenvolvemos? A gente só não pode, só não por é exemplo, aberto, né? divulgar, né? É isso aí. Então, assim, a arte do negócio é manter um determinado sigilo das coisas que você desenvolve também, né? Para tentar. Mas tem coisas muito bacanas sendo desenvolvidas a cada dia. Tá legal porque tá uma galera muito bacana de desenvolvimento, agora tá na moda, né? DevSecOps e tal. E eu acho que vai surgir várias coisas interessantes nessa década, né? Devido a essa maturidade do Brasil. Eu vejo o Brasil nos últimos 10 anos teve uma maturidade cibernética gigante, né? Então eu acredito que irão surgir novas as ferramentas, Vitor, que eu posso falar assim, as melhores ferramentas criadas hoje, por incrível que pareça, são da galera da PF. Que legal. Né? Eles fazem mestrado, doutorado, tem aí o iPad, o NuDetect, então tem ferramentas de esteganografia. Quem quiser usar pode usar essas ferramentas também, né? Eles vêm desenvolvendo essas ferramentas em mestrados, doutorados e acabam incorporando isso, né? Como trabalho e nós da comunidade absorvemos de maneira bem interessante, bem bacana.
mas ainda continua sendo dominado um pouco pelos gringos, as grandes ferramentas de forense, né? Da área de forense. Legal. Então, mas a gente consegue usar essas ferramentas também, não é exclusivo, né, pra galera aí da esfera de força de polícia e Não, governo. conseguimos usar. O iPad tá, por exemplo, para ser feito o download, tem até do GitHub já hoje ele, né? Open source, show. Isso, você consegue então utilizar, baixar, fazer a utilização dele de maneira bem tranquila. Inclusive no curso, né? A gente usa o iPad, então a galera faz instalação, faz toda essa brincadeira ali, Legal. podendo instalar na plataforma que quiser. É importante a gente falar sobre desenvolvimento e pesquisa, né? Porque para incentivar a galera a desenvolver, porque assim, a gente precisa ter produto bom brasileiro, né? Porque quando a gente fala aí de soberania nacional, né? A gente protegendo o país aí, vai colocar um firewall israelense, por exemplo? Não, a gente precisa fazer um firewall brasileiro ali que vai defender tão bem quanto, né? E a gente tem esse tipo de tecnologia, talvez não tenha, então, ou talvez tenha, não sei. Mas é legal a gente incentivar a galera que tá ouvindo a gente aqui, que curte desenvolver, né? Seguir aí no desenvolvimento de ferramentas de segurança, que é muito importante a gente ter ferramentas brasileiras aí na cena, né? E eu vou deixar uma mensagem, Vitor, né? Nós brasileiros, posso até tomar pedra pelo que eu vou falar, mas nós temos mania muito de o que é do gringo é bom, o que é nosso não é bom. Sim. Nós temos muito essa mania. Falta para nós acreditarmos na nossa própria força, no nosso próprio conhecimento e valorizar a prata da casa. Exato. Eu vejo muito isso, cara. Nós temos caras gênios aqui dentro do Brasil, muito bons, né? Caras que desenvolvem coisa padrão, só que a gente tende o quê? A querer usar o que vem que o de gringo fora, faz, né? a querer valorizar o que é de fora e não valorizar o que está aqui na nossa terrinha, né? Então, acho que por isso que nós estamos tendo uma maturidade esse ano, dessa década aqui, porque está começando a despontar caras interessantes. Ó, você acabou de fazer um bate-papo aí com 3 feras, né? O Salem e os 2 lá. Então, assim, a galera está começando a acordar que a prata da casa também tem valor, né? E a mesma coisa para as ferramentas. Vamos acreditar, né, no que a gente cria aqui dentro. Isso é muito bacana. Principalmente na área acadêmica, né? Às vezes a galera tá entrando aí na... Pô, muita gente tá começando faculdade agora. O cara que tá... A nossa galera aqui do Beco, muita gente tá iniciante, tá começando a estudar agora. Pô, se for fazer uma ciência da computação, engenharia da computação, alguma coisa do tipo, pega um projeto de pesquisa e pega alguém, tipo, pô, chega pro Éder, por exemplo, e fala, o que vocês precisam aí desenvolver que a gente pode contribuir no nosso projeto de pesquisa aqui? Eu tenho certeza que ele vai dizer alguma coisa que vai ser legal você ajudar aí pro projeto de pesquisa. Então é muito legal a gente pensar nisso, porque usar, né, o meio acadêmico para a gente conseguir desenvolver coisas para o país aí, que eu acho que é muito importante. É muito importante. É bom você ter tocado no assunto acadêmico, porque o que a gente tem visto muito hoje, né? Nós tá bombando a área de cyber, a área de red team, de pentest, a área de forense bombando, e a gente vê muito pessoal saindo da universidade ou fresquinho, né? Acabou de sair, querendo fazer cursos pica das galáxias na área ofensiva ou na área de forense. Eu vou dar, já que nós estamos falando de forense, vou falar de pentest hoje. Eu vou focar na forense. Por exemplo, o cidadão vem fazer um curso de forense e, gente, forense é seguir uma metodologia e procedimentos. Para que a gente segue uma metodologia e procedimentos adequados? Para que uma outra pessoa possa utilizar a mesma evidência e chegar no mesmo resultado que você. Então, nós seguimos uma metodologia, procedimentos operacionais padrão para determinada coisa. Por exemplo, a máquina está ligada, eu tenho que tomar esses procedimentos. A máquina está desligada, eu tenho que tomar esse. Então, eu sigo uma metodologia e sigo procedimento. Só que o que acontece? Essa molecada hoje, ela sai e elas já querem fazer curso pica das galáxias em ofensivo, ela quer fazer um curso avançado de forense, só que, cara, o que é fazer forense? Você tem que dominar o sistema operacional que você está analisando. E aí o cidadão chega para fazer um curso de forense e se depara, vamos analisar malware, que eu amo de paixão e memória, né? Então, assim, e aí o cara se depara com aquela memória, lista tudo que tem na memória e não sabe o que fazer. Por quê? Porque ele não entende como funciona o sistema operacional Windows.
Quais os processos que são padrão no Windows? Ah, para que serve o SVC Host? Ah, o SVC Host é aquele cara que faz a conexão, né? Precisou conversar um socket, ele utiliza o SVC Host para fazer esse socket. Então, assim, aí o cara bate o olho naquilo ali e fica perdido, ou ele vai para um curso e aprende e acaba decorando, mas não entendendo. Não pega então, a base, né? Isso, ele precisa da base. Pô, se eu vou analisar um Linux, eu preciso entender da estrutura de um Unix. Se eu vou analisar um Windows, eu preciso entender um pouco desses internals do Windows, né? Os processos padrão, o que faz cada processo. Então a gente vê isso, essa falta um pouco de maturidade de base, né? Tem até um meme que muito interessante, que eu adoro usar nas minhas palestras, nos meus cursos. É um menino querendo pular a escada, já 4 degraus, indo lá para cima, e nem base de programação, nem base de redes o cara tem, né? Quer dar um passo maior que a perna, né? É maior que a perna. Então, assim, eu brinco, né? A galera às vezes pergunta, cara, lá o Vitor, né? Pô, uma referência, o Éder, o Salema, né? Mas, cara, a galera não sonha quantas horas bunda cadeira a gente já ficou sentado e estudando, vai ter que né? ficar, né? Porque nunca acaba a hora de bunda cadeira, né, mano? Né? Nunca acaba. Então, assim, é interessante, né? Porque as coisas não vêm de graça. Você tem que estudar. Todo dia chega uma coisa nova que eu falo, cara, isso eu não sei. E aí eu tenho que sair ler, para ir pelo menos na diagonal, né? Pra gente entender o que tá acontecendo. Então, não tem que estudar. Forense é fácil? É, relativamente fácil. Mas tem que estudar? Tem que estudar muito, né? É fácil depois que você estuda, né? É muito crítico, né, Vitor? Por exemplo, num pentest, você pode cometer errinhos. Né? Você tá ali, você é o cara que joga pedra. Pum! Uma hora a vidraça vai quebrar e você joga pedra. Você pode cometer erros ao jogar pedra? Pode. Agora, numa perícia forense, não. Você perde o caso todo, né? Se cometer um erro, uma abordagem errada do procedimento errado, ou a metodologia de forma equivocada, você envenenou completamente a evidência. E aí, a sua perícia forense vai por água abaixo. Então, eu falo que uma análise forense, né, ela é bastante complicada. Você tem que ter tudo enraizado isso para que você não cometa erros. Aqui você não pode cometer erro. Se você cometer um erro, né, você vai ser crucificado, como eu brinco, né, no seu laudo pericial. Então são pegadinhas que a gente tem que tomar cuidado aí. Que enquanto no pentest ali, se a gente deixar alguma coisa passar, passou, né? Mas agora numa análise forense, o cara, você pode perder todo o processo, né? O cara tá na boca do gol ali pra ser preso e você não vai conseguir prender o cara porque cagou uma evidência, por exemplo, né? Pois legal. Cara, e com relação a bases aí, né? Vocês podem ver que, pô, o Éder acabou de reforçar aqui que a gente precisa ter conhecimento de base. Pô, a gente tava falando de pentest e tem que ter conhecimento de base. Forense tem que ter conhecimento de base. Ou seja, tudo vai ter que ter conhecimento de base, né? Que nem o Éder falou que não é difícil. Obviamente que é difícil, mas não é difícil quando você tem as bases, né, Éder? Quando o cara entende, pô, você entender o sistema operacional, como que ele funciona, entender o que é o sistema, como que as coisas funcionam ali dentro, na hora de você fazer a perícia, vai ficar mais fácil de você entender o que é anormal ali dentro, né? Cara, deixa eu aproveitar. E eu deixo até uma dicasinha antes de fazer a próxima pergunta. Aonde eu estudei, né? O cara chama Tannenbaum. Então, se você conseguir ter acesso aos livros do Tannenbaum, tem organização estruturada de computadores, sistemas operacionais, cara, você vai ter uma excelente de uma base. Porque muitos reclamam, não aprendi isso na faculdade, não sei do que. Então, bicho, vai atrás, é Tannenbaum, né? O cara é um gênio. Isso, a época que eu fiz faculdade foi em 92, galera. Eu entrei aqui na Federal do Paraná. Então, que eu passei no vestibular aqui, que eu fui fazer vestibular. E passei, porque eu sonhava em fazer TI mesmo, que sempre foi meu sonho, desde criança, já estudava e tal. E naquela época a gente já estudava o Tannenbaum, todo em inglês, não tinha o livro no Brasil. Né, tinha que vir xerox de fora. Hoje em dia você compra o livro onde você quiser, né? Então é uma boa base, né? Maneiro. Organização estruturada de computadores, sistemas operacionais. Então, assim, é a base. Se você conseguir ler aquilo ali, você vai ter uma baita de uma plataforma para poder evoluir. Vamos legal. Lá, falei demais. Show de bola, não capaz. Pô, você vê que quando o Éder começou a faculdade eu tinha 1 ano de idade, né? Então. Tô velho.
Pô, Éder, falando em ferramenta ainda pra finalizar esse tópico antes da gente mudar o tema aqui, com relação à falha que rolou no Celebrite lá, tem alguma coisa pra falar pra gente, pra contribuir aí, pra gente... o pessoal tava falando nas pesquisas aí que tem como comprometer a evidência, daí uns falam que não tem, né, e não sei se teve pronunciamento oficial da Celebrite ou não. Cara, fica complicado eu falar sobre isso, né? Porque não analisei, mas só o que a gente leu do que a gente ouve falar, né? Então foi uma briguinha, né? Entre, não vou citar nomes aqui, que, beleza, então também, ó, achei uma vulnerabilidade em você. Então, o que a gente ouviu é que é possível, né? Se comprometer uma evidência, mas falar essa coisa sem ter a prova, sem ter testado, né? Sem poder ter testado, ter analisado a vulnerabilidade ou a fraqueza, né? Fica complicado, Vitor. Eu não sei se você leu um pouco mais sobre o assunto. Não, também não fui muito atrás. Segundo que o outro, né, explicou tecnicamente que era possível, né? E aí se corre atrás, né? Todo mundo tem telhado de vidro, gente, né? Mas não chegou a descredibilizar nada, então. Isso, todo mundo tem telhado de vidro. Uma hora, né, vai trincar. O exemplo que eu dou eu gosto muito de uma ferramenta de forense. Ela é antiga, mas ela é utilizada até hoje para brincar com chaves de registro do Windows. E eu, com conhecimento ofensivo, eu falei, não, peraí, essa ferramenta aqui, de vez de eu entrar com as chaves de registro para ela criar o relatório, meti um buffer overflow nela e estourei a ferramenta por buffer overflow. Então eu consegui comprometer uma ferramenta de forense fazendo buffer overflow e pegando o sistema operacional da máquina do perito, né? Então é possível. Então, assim, cara, não tem receita grátis, né? Nós temos o telhado de vidro e nós podemos ser comprometidos a qualquer momento, a qualquer hora, né? Se já não estamos, né? Legal. Olha, o Éder acabou de dar um exemplo de técnica de antiforense aí que vai quebrar o perito que não sabe o que tá fazendo, né? Então, se você bota um backdoorzinho ali que na hora que o cara for tentar fazer análise, né? Você bota alguma coisa por heurística ali que quando o cara estiver fazendo análise, você detecta que tá rolando análise, mete esse buffer overflow ali e abre uma sessão com o computador do perito, por exemplo, né? Isso não é difícil, viu, pessoal? Hoje em dia, cybercriminosos utilizam técnicas para comprometer a perícia também, né? Os peritos. Legal. Então, né? Imagine você tá dentro, conseguir comprometer a máquina de um perito, né? Por isso que ao fazer perícia a gente meio que deixa a máquina isolada, né? Não deixa ela conectada numa rede. Então ela fica em modo isolado para fazer a perícia. Então é interessante isso. Por quê? Porque você pode ser comprometido ao fazer uma perícia. Por exemplo, um exemplo que eu dou, que eu sempre dou em sala de aula. Eu ploto um incidente, um problema, e vou lá com o meu flash drive forense capturar o dump de memória de uma máquina. Se eu não fiz o meu flash drive forense de maneira apropriada, o que acontece? Ao plugar o meu flash drive do perito na máquina do meliante, eu posso ser comprometido. Eu posso trazer um malware para o meu flash drive e levar isso para o meu laboratório. Olha o perigo. Maneiro. Então, existe um procedimento adequado de como criar um flash drive forense de captura de evidências. Porque é somente leitura, porque senão você vai dançar. Porque se você plugar o seu flash drive e tiver um worm rodando na máquina do cara, a gente nunca deve confiar na máquina que você vai analisar. Jamais você deve confiar. É uma regra número 1, né? Não confiar. Então, por quê? Porque você pode criar técnicas antiforense para pegar o perito, né? Então, é uma das coisas principalmente legais. Se você estiver analisando uma máquina onde ocorreu um crime cibernético, né? Então você pode esperar tudo do cara do lado de lá, né? E assim, assim como o pentester tem que aprender como que o meliante atua para poder simular as invasões, obviamente o cara que tá ali, né, do lado negro da força, ele vai saber como que um perito atua, porque ele vai querer fazer antiforense ali para não ser pego, né? Então, conta pra gente um pouco, Éder, como é que funciona essas técnicas de antiforense, o que geralmente os caras fazem, o que você já pegou aí, né, se você puder abrir pra gente, lógico. Cara, geralmente as coisas básicas, né? O que são técnicas antiforenses? São técnicas, tudo que você pode aplicar para que dificulte a perícia forense. Então, isso, como assim dificultar? Vai desde um arquivo com senha, ou um arquivo criptografado, né? Esteganografia, que é a arte de esconder uma mensagem secreta dentro de uma mídia.
Então, eu esteganografo vários recados dentro de imagem e passo para o Vitor lá. E o Vitor pega e desesteganografa isso e consegue ler as minhas mensagens. Então, isso são todas técnicas antiforense. E técnica antiforense também é o quê? É justamente no equipamento que vai ser sinalizado você ter malwares lá também, né? Aquilo que eu falei, para pegar o perito, né? Você sabe que vai ser atuado perícia nesse equipamento. Então você deixa um presentinho de grego lá, você deixa um wrapper, que a gente chama, né? Para o perito. Porque se o perito não tomar o devido cuidado, ele pode ser comprometido, né? Eu já peguei um caso de nós peritos analisamos muito PCAP, análise de tráfego de rede, né? E uma das coisas que a gente faz na análise de tráfego de rede é exportar tudo que eu consegui exportar lá no Wireshark, lá arquivos que trafegaram no FTP, no Telnet, nessa brincadeira toda que passa em protocolo aberto na HTTP. Existe uma opção lá que você exporta esses objetos que foram trafegados. E a gente já pegou um objeto, né, que era justamente algo malicioso. Parece que foi feito de propósito para nos pegar. Maneiro. E, né, então você tem que tomar muito cuidado. Jamais confie. Isso aqui é uma imagem. Será que é uma imagem mesmo? Você já rodou o comando file? Já olhou o magic number, a file, a signature dele para ver se ele é um D8FF mesmo? Né? Senão você vai seco achando que é uma coisa e é outra, é um presentinho de grego. Então, meus amigos, hoje em dia não existe gente inocente, né? Eu brinco, vale tudo. Mais que falou aí o mestre Salema aí, né? Mestre em engenharia reversa, até tô citando meu amigo Salema aí, que hoje tá lá estudando, fora do Brasil. Grande abraço aí, Salemão. Ó, o Salema falou que tá com saudade de comer churrasco aqui, hein, cara? Olha aí, ó, manda ele vir voltar aqui pra Curitiba, pô, Salemão aí. Então, você cria malwares, né? E esse criar malwares, eu crio para pegar o perito, eu crio para pegar malware bancário, eu crio para pegar extração de dados. E a perícia forense tem que estar preparada para tudo isso. Que tipo de malware que é isso aqui? Qual é o motivo disso? O exemplo que eu dou por isso que eu falei do first responder no começo da conversa. Você plota que uma máquina está comprometida. E aí você fala para o cara, esta máquina está comprometida. Não adianta o cara falar, ô Éder, resolvido, formatei a máquina, coloquei o antivírus, tudo. Isso já aconteceu no passado comigo, galera. O cara chega para mim, ô Éder, resolvido, olha, já formatei a máquina, já coloquei o antivírus. Eu falei, cara, eu precisava saber que malware que era aquele, velho. Você formatou o cara depois, né? Que era aquilo ali? Era um malware para extração de dados, era um malware para pegar coisa nossa, extrair documento. O que era esse malware? Né? E o cara simplesmente fez o quê? Foi lá e formatou a máquina dizendo que estava resolvido. O cara quis erradicar o problema sem fazer a contenção e achar a causa raiz, que é uma regra básica do tratamento de incidente de rede. É fazer a contenção, encontrar a causa raiz forense para depois fazer a erradicação de maneira apropriada. Então são pegadas equivocadas que tornam o negócio muito mais complicado, né? Legal, cara. Quer dizer, legal que vocês conseguiram pegar, né? Se não tivesse pegado, não ia ser tão legal, né? Não ia ser tão legal. Cara, a gente vê muito aí a galera, principalmente mais em Hollywood, né? Tipo, pô, os caras você pega séries aí, os caras fazem, tipo, umas bombas, um negócio que o cara puxa o cabo de rede, estoura, coisa, tipo, você já viu isso na vida real, cara? O cara, tipo, pegar o Lux lá, por exemplo, e colocar, se você digitar 3 vezes errado, ele dá um wipe no HD, coisa do tipo. Já viu alguma coisa assim ou não? Já, cara, assim, claro que a gente vê muita ficção, mas lembra que eu falei de não confiar, né, na brincadeira? Já aconteceu, já pegamos, né, de máquinas estarem configuradas para, ao desligar, sanitizar a máquina toda. Então era uma máquina que o cara nunca desligava ela, porque ao desligar ela fazia wipe. Então, notou que um dos procedimentos corretos, a gente puxa o cabo, né? A gente não clica no iniciar, desligar. Por quê? Porque pode ter ali um script, né? Ou algum serviço rodando, porque ao iniciar, desligar um computador de maneira tradicional, aconteça um wipe. A gente já viu muito isso em celulares, né? Celular já programado para fazer wipe. E também computador. Então a gente já pegou um Windows da vida, né? Que o cara tinha feito um scriptzinho lá para que ao desligar o computador, eles
rodasse um wipe, detonasse o disco. E a sorte é que a gente descobriu antes, né? O que é essa porra rodando aqui, esse serviço rodando? A gente foi analisar, tal, até que a gente conseguiu pegar. Claro que foi tranquilo, porque graças a Deus o cara fez mal feito, né? Eu acredito que se tivesse sido feito muito bem feito, ia ser muito difícil da gente plotar aquele serviço, né? Então, mas a gente plotou um serviço esquisito, né? E foi analisar e chegou-se na conclusão que era um desgraçado desse, de sanitização. Lembra aquela brincadeira que eu falei do SVC Host, .exe, que é o cara que faz o sorte do índice? Sabe como o cara criou? SVC Host. SVC Host, FCV Host. Aí, fica muito difícil você descobrir isso. Muito difícil, né? É isso aí. Cara, e com relação ainda a essas técnicas, né, de antiforense, assim, então é comum vocês pegarem, né, na perícia e não conseguir trazer informação, porque, sei lá, se o cara dá você pega um Tails, por exemplo, que a hora que você desliga ele limpa a memória e tal, né? Não é que nem o Windows lá que você pega o Hyperfill.sys lá e volta a memória, né? E volta a memória do bichão. Como é que você faz aí nesses casos? Cara, não faz, né? Como eu brinco assim, vamos jogar na real, né? Nem tudo é perfeito, né? Então, igual o Vitor acabou de falar, pô, cheguei na cena do crime, a máquina tá desligada. Tá de boa. Eu vou lá, faço a cópia, saco o disco, faço a cópia bit a bit, tiro o Hyperfill.sys, que tá no raiz do C, do Windows, vou lá e converto aquele Hyperfill em memória da última vez que o cara baixou a tampa do laptop dele. Mas e se o cara já configurou o Windows dele para não criar hibernação? Acontece de monte. Então, hoje não existe mais santo, né? Hoje a gente vê criminosos bem evoluídos, que têm conhecimento, né? Que sabe o que está fazendo. Por isso que esses caras bons, geralmente esses caras eles atuam na área ofensiva, né? Aí um cara que atua na área ofensiva sabe fazer uma perícia forense muito mais adequada, porque ele sabe como é feito o outro lado. Sabe onde bater, né? Isso, e a mesma coisa o perito. O cara perito, quando ele tem conhecimento da área ofensiva, o nível de perícia dele evolui, porque ele sabe como que o cara está trabalhando lá, o criminoso também. Então, hoje, não adianta você ficar só no seu mundinho. Eu sou da forense, eu sou do Red Team, eu só faço pen test, né? Que são coisas diferentes, né? Então, e o que acontece? Hoje você tem que agregar todos esses conhecimentos para que a sua perícia seja evoluída, para que, se você tem conhecimento de forense, você vai ser muito melhor uma equipe de Red Team, porque você sabe onde está o que pode ficar as evidências, você sabe onde você pode jogar aquela coisa maliciosa sua. Eu não vou jogar no TMP porque vai salvar no disco, eu vou salvar no /dev SHM do Linux. Opa, só fica em memória. Então, você conhecendo técnicas de forense e técnicas ofensivas, se você agregar esses dois conhecimentos, você cresce o nível da brincadeira. Por que você acha que a gente trabalha no nosso centro de tratamento de incidente de rede com a parte ofensiva, tratamento de incidente e com forense? Porque hoje elas estão muito interligadas. Tá tudo ligado nesse mundo, né? Cara, muito legal. Bom, você falou aí de cópia bit a bit. Vamos conversar um pouquinho de file carving aí, Slack Space e tal, pra galera entender um pouquinho aí por que do bit a bit, né? Vamos lá, então. Olha, o Vitor só tá me rolando na bandeira aqui, hein? Vamos lá. Então é o seguinte, moçada. O que é isso de file carving, Slack Space, nessa brincadeira? Então, quando nós salvamos arquivos num disco, nós temos no disco um tal de cluster, né? Que é a menor unidade lógica de um disco. Nós temos o bloco, menor unidade física, e o cluster lógica. Quando você grava um arquivo chamado becodoexploit.exe, você ocupou determinados clusters. Para você gravar agora, depois do beco do exploit.exe e gravar o headerzão.exe, ele começa no próximo cluster vago. Com isso, o final do arquivo do Vitor ao início do cluster onde vai gravar o headerzão, esse espaço se chama Slack Space, né? Então são espaços não alocados do disco. Então meliantes conseguem gravar coisas ali, né? Um pedófilo, alguma coisa, gravar imagens nessas partes escondidas, porque o seu sistema operacional Windows, Linux, ele não consegue ler essa parte não alocada do disco. Mas existem ferramentas específicas que gravam ali. Então, você precisa o quê? Fazer uma cópia bit a bit do disco, o disco inteiro, fiel, tirou o hash, bonitinho,
para que você consiga fazer um file carving. O que que é isso? Cavucar o disco e conseguir trazer tudo, recuperar tudo. Tudo que não for sobrescrito, você consegue fazer um file carving e trazer isso à tona para conseguir analisar. Eu peguei um caso de pedofilia que eu trabalhei 2 dias e não conseguia achar nenhuma evidência do cara, né? A gente sabia, foi pego, fiz busca e apreensão junto com a galera e trouxe o equipamento, foram 2 notebooks do cidadão para analisar e tal. E aí o que que acontece? Eu não achava uma evidência. E aí, a hora que eu fui fazer um file carving específico nos select spaces, não é que veio toda a brincadeira, então o cara tinha uma ferramenta, né, que gravava só nessas partes não alocadas. Por isso que quando você olha no sistema operacional, você não enxerga. O Windows, o Linux, ele não consegue reconhecer essa parte, porque é espaço não alocado. Mas tem arquivo gravado lá, tem bits gravados lá. E esses bits você tem que trazer, por isso de cópia bit a bit, file carving para recuperar toda essa brincadeira. Não sei se eu me fiz entender aí. Claro, com pra certeza. Galera entender. Por isso da cópia bit a bit. Cara, porque você faz uma cópia lógica, que a gente chama, acabou. Vai voltar só que o sistema vê. Exato. Cara, é muito legal a gente falar disso, porque assim, a galera pode pensar assim, pô, mas será que os caras têm essa malícia? Cara, os meliantes cibernéticos têm muita malícia e os caras fazem muita treta. Então, por isso que o cara que vai ser perito, o cara que tá escolhendo trabalhar, né, na nossa área de segurança ofensiva e até pra perícia, né, forense computacional, o cara tem que ter esse mindset, ó, volta no nosso podcast anterior aqui do mindset ofensivo. Aquilo vale também. Vale também pra perícia. Né? Isso, semana passada, exatamente. Vale pra perícia também, né? Você tem que ter o mindset, a cabeça do maloqueiro ali, né? Exatamente. Legal. Éder, o que você recomenda pro pessoal estudar com relação a forense, né? Você já falou pra ler o Tannenbaum ali, né? Base, mas assim, o cara fala, pô, eu gosto muito disso aí, quero ser um perito forense, né? Além de fazer o teu curso aí, que o link tá aqui, ó, pra comprar o curso do Éder aí, ó. Vamos lá. Vai rolar um descontinho pra galera ou não, Éder? Vai rolar desconto, porra, é só falar ali, a gente dá um desconto aí de 100 a 200 reais aí pra galera fazer o curso aí. Show de bola. Aí, ó. A gente gera um cupom pro Beco do Exploit. Mas tem que falar que viu aqui no vídeo do Beco, hein? Tamo junto. Exatamente. Cara, então conta aí pra galera, o que precisa estudar aí pra galera poder ser um bom analista de forense aí. Então vamos lá. Pessoal, assim, o que eu aconselho bastante, né? Ter a base, aquilo que eu falei, a gente já falou até do Tannenbaum, né? Estudar sistemas operacionais, entender como que é o processo, para que serve cada processo de Windows. Então, quando a gente está fazendo faculdade, eu olhava aquilo, a cadeira de sistemas operacionais, para que eu vou estudar isso aqui, cara? Para que eu vou descer em Assembler, né? Hoje, como eu faço buffer e tal, eu falo, por que eu não prestei atenção, né? Naquela época, eu tive que estudar tudo de novo, registradores. Mas forense, eu tenho que chegar nesse nível? Não, de registrador não. Mas você tem que entender muito bem o sistema operacional que você está analisando. E, então, assim, vou fazer Windows, estude os sys internos do Windows, né? Vai te ajudar bastante a entender esses processos. Existem uns posters da SANS, galera, né? Depois eu posso passar aqui para o Vitor, mas se você colocar assim, ó, poster SANS, existem posters maravilhosos da área do DEFIR, né? Uma área famosa da SANS aí de forense, que são posters que eu utilizo. Pena que eu não trouxe aqui para mostrar. Mas eu, no meu trabalho, a gente gruda na parede, né? Na nossa sala de perícia. Por quê? Porque lá tem todos os processos do sistema operacional, o que faz cada coisa para a gente entender, procedimentos adequados da metodologia de perícia forense. Então, peguem aqueles posters que valem muito a pena. E aí, a área de forense, existem várias vertentes, né? Então, a área de disco, de file systems, a área de memória, né? A área praticamente ali de processos do sistema operacional. Então, celular, né? Dispositivos móveis. Então, existem várias vertentes da perícia forense computacional, né? Hoje tem muito desse bichinho aqui, né? Então, hoje a gente está muito dependente do bichinho. Então, o Vitor até tocou no Cerebrite, né? Então, a gente precisa entender um pouco da brincadeira de um celular também para poder fazer perícia em celular. Então, são áreas completamente diferentes. Eu vou atuar em file system, eu vou atuar em rede, análise de tráfego,
eu vou atuar em celular ou eu vou atuar em sistema operacional, né? Então, a gente brinca que cada macaco no seu galho, né? Então, nós temos caras especialistas nisso, uma equipe de forense é 3, 4, né? Porque é aquele cara que domina esse assunto, esse que domina esse que domina esse. Tem o livro que eu falei, Tratado da Computação Forense, que é o livro aí que eu, junto com os amigos, publicamos aí já faz uns 2, 3 anos, né? Que é dessa grossura, um bichão verdão, né? Caramba. Então, o que acontece, galera? Lá tem um pouco da vertente de cada coisa. Então, é interessante você ler aquilo ali para ter a base, né? Mas tem livros bons aí do Eleutério, da Polícia Federal, mas é saber aonde quer atuar e correr atrás. E hoje em dia, né, moçada, nós temos o santo grau da internet, né? Do Google da vida ali. Cara, o que você quer procurar hoje, você acha. Né? Esses tempos aí eu estava empipinado com uma perícia forense numa mídia social. E aí eu fui atrás, né, para poder ler trabalhos de mestrado e doutorado de cidadãos, aonde que estavam as evidências dessa tal mídia social. Onde que ficava armazenado, como que ela armazenava isso num computador, né? E aí você vai estudando, vai melhorando a sua técnica. A gente não nasce sabendo tudo. Então, mas tem assim vários estudos, use a internet para isso, né? Hoje eu brinco, eu sou professor de curso da Sec4Us, sou professor, mas se você quer estudar hoje de forma gratuita, você tem como. Vai ser mais difícil? Vai. Não vai te entregar a cereja do bolo já, né? Como quando você paga um curso para fazer. Mas se você tiver tempo, bunda cadeira, você usa a internet a seu favor e você vai longe, né? Você vai longe. Nessa brincadeira. Uma coisa importante que o Éder falou aí dos conhecimentos de base sobre a faculdade, né? Às vezes o cara, pô, por que esse professor tá me ensinando esse negócio aqui, né? Cara, no futuro você vai pensar assim, pô, por que eu não suguei aquele professor que tava me ensinando esse negócio aqui? Isso acontece com todo mundo na hora que vai pro mercado e pensa, putz, mas eu tinha que ter prestado atenção naquela matéria, né? Aí você pode dizer assim, pô, mas tá, ele estudou na federal, né? Diferente. Eu estudei em universidade particular. Não é diferente. O que faz a faculdade é o aluno, não é a faculdade, né? Então, se você não vai atrás de estudar, se você não vai atrás de melhorar, né, o que você tem para estudar ali, cara, professores capacitados você vai ter tanto na universidade particular quanto na universidade pública. Então, cabe você querer sugar o cara ou não, porque tem muito aluno que vai pra faculdade pra ficar vendo vídeo de LOL lá, ao invés de prestar atenção na aula e tal. Então, tipo, né, é o aluno que tem que fazer a faculdade. Então, é importante a gente falar disso. Exatamente, cara. Prestem atenção, não faça igual eu fiz, né? Eu olhava pra ali, eu cagava, falava, pá, isso aí eu não vou usar nunca. Vai usar. Se eu tivesse a visão hoje de tudo que eu precisei lá na base, tive que estudar tudo de novo, gente. Tudo de novo, E né? estudar sozinho é mais difícil. Se você aproveita enquanto tem um professor pra te explicar as coisas, é muito mais fácil, né? Exatamente. Cara, só linda. Legal. Só pra gente chegar nos finalmente aqui que tá dando o nosso horário, com relação... O Éder, ele é especialista em análise de memória, né, Éder, que você tava falando aí. Gosto bastante. É um dos hobbies meus. Legal. Cara, no Linux, quando você... no Windows você pode dumpar a memória lá tranquilo, né, e fazer a análise. No Linux você tem um procedimento específico que você precisa fazer para conseguir fazer esse dump de memória. Sim. Dentro de uma análise forense, isso atrapalha alguma coisa no teu laudo? Porque você, querendo ou não, você teve que intervir no sistema para conseguir tirar, né, aquela análise de memória, né? Então... Não, se você fizer de maneira apropriada, não. Vamos lá. O Linux, ele vem protegido. Ele não deixa você sacar mais do que 1024 da memória, né? Desde o kernel 2.6, 2.4, 2.6, ele já vem bloqueando. Então, o que a gente tem que fazer? Existe uma técnica utilizada, uma ferramenta chamada Lime, né? L-I-M-S. Se você procurar no GitHub, Lime, no curso eu até ensino a fazer isso. Você precisa criar um módulo para o kernel que você vai extrair a memória. Mas espera aí, eu não posso intervir. Não pode. Então, existem duas técnicas. Ou você insere o Lime na máquina do meliante para colocar o módulo do kernel e utilizando esse módulo do kernel pega, só que aí você está fazendo o quê? Você está contaminando a máquina do meliante, né? Uhum. Então, isso pode não ser aceito. Mas você pode criar um módulo KO do Lime, que a gente chama para aquele kernel, numa máquina virtual, fazer todo o procedimento e colocar esse módulo Lime dentro do seu HD externo. E aí você pluga o HD externo e extrai a memória da máquina do meliante utilizando o KO teu que está dentro do HD. Só que tem um problema. Se você chegou na cena do crime, o meliante está usando um Kali 2021.3,
você vai ter que pegar um Kali 2021.3, Exatamente criar o o mesmo módulo kernel. KO para esse Kali. Uhum. E aí você coloca no teu pendrive, no teu flash drive, pluga e aí faz a extração da memória. Então é possível hoje você rodar o módulo KO de um HD externo, de um flash drive, sem comprometer a máquina do meliante. Só que vejam o problema, né? Você chega no Windows, beleza, tu pluga lá um FTK Imager, né, e extrai a brincadeira da memória. Agora no Linux não é bem assim. Então, dependendo do Linux que você chega, se você quiser extrair memória, o que você tem que fazer? Uma máquina virtual igual, com o mesmo kernel, para criar um módulo do kernel.ko do Line para poder fazer extração. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um HD cheio de módulos KO para tudo quanto é tipo de versão de kernel, porque dependendo onde eu chego, eu já tenho aquele módulo para aquele kernelzinho lá. Aí eu consigo fazer extração. Então você tem que ter uma pessoa no seu laboratório criando módulos de extração de memória para o Linux. Então isso é uma das técnicas que a gente usa ali. Legal. Mas bem argumentado aí pelo Vitor que você não pode tocar no disco do cara, né? Então tem que tomar cuidado com o que você faz. É isso aí. Aí, galera, você tá vendo por que precisa estudar Linux também? Aí o povo fala, não, mas eu gosto do Windows aqui, ó, tô usando Windows. Cara, não é bem assim não, você tem que manjar um pouquinho de Linux também. E outros sistemas, porque vamos dar um exemplo aqui, ó. O Eder acabou de falar, né, que ele tem lá uma lista de KOs e tal pros kernel Linux. E se eu estiver usando um kernel BSD? E aí, né? E se eu estiver usando um Solaris, né? Então, tipo, vai dificultar a vida do cara. Então, pensando aí em antiforense, né, pra galera de offensive, aí é importante ter uma visão e um conhecimento de amplos sistemas operacionais e não somente de Windows e o Linux basicão, né? Exatamente. Foge do, como a gente diz, foge do normal. É isso aí. Fugiu do normal, ferrou tudo. Lembrando que a gente tá dando dica de antiforense pra galera que faz emulação de adversário, né? Em momento nenhum aqui a gente tá incentivando ninguém a fazer nada errado aí, que a gente tá aqui pra justamente trocar essas ideias e mostrar pra galera aí que tá nos caminhos errados aí que dá pra ganhar dinheiro no caminho certo. Então, o né? Salema tocou nesse assunto, sim, né? A gente falou disso. Sim, falamos disso. Dá pra ganhar dinheiro. Hoje em dia tá na moda, né? Bug bounty e tal. Dá pra ganhar dinheiro, gente, fazendo forense, né? Dá pra ganhar dinheiro fazendo bug bounty, fazendo pentest. Então, existe mercado, seja do lado bom da força, como a gente brinca, né? Uhum. Dá pra ganhar dinheiro, pô, deitar a cabeça no travesseiro, tranquilo, e saber que você tá ganhando seu dinheiro e se divertindo. Sim. Porque fazer isso que a gente faz é se divertir, né? E dá pra agregar isso, faturar, né? Manter, né, você nessa brincadeira de maneira sadia e trabalhando pro lado certo do negócio. E eu acredito que seja até mais difícil do que você tá do lado errado, porque assim, do lado certo você vai ter que entender como que o cara do lado errado faz pra fazer as coisas e você ainda vai ter que cuidar da parte corporativa das coisas, porque você tá no mercado de trabalho, você tem que manter seu emprego, você tem toda a parte de que não é só techniques, né? Você tem soft skills, tem um monte de coisa que você tem que seguir, então é complexo, mas é muito recompensador. Eu digo que a gente consegue aprender coisas muito divertidas e vale muito a pena seguir o caminho aí. Cara, obrigado pela tua presença aí, Eder. Foi muito bacana bater esse papo contigo aqui. Quer deixar um recado pra galera aí? O que você quiser falar, agora tá aberto aí pra você. Então, galera, eu gostaria de agradecer em nome do Beco do Exploit o convite, né? Ainda eu brinquei, posso tal horário, tal dia, vamos lá, a vida da gente é meio corrida, o Vitor sabe como que é, a gente que tá no mercado, né, corporativo, institucional, a brincadeira não tá fácil hoje em dia. Mas, gente, como eu brinco com o pessoal, divirta-se estudando, né? Se você gosta de determinada área, vai estudar aquela área, você estuda com prazer, né? Então, assim, é legal, moçada, divirta-se aprendendo, né? Não transforma aquilo num fardo, e sim numa coisa bacana. Então, vai estudar coisa que você gosta. Se você quer se aperfeiçoar numa coisa que você gosta, vai fundo, né? Eu fico muito feliz quando eu dou aula, né? O cara entra na minha sala de aula sem saber nada e daqui um ano vira um monstro. E me deixou para trás, fácil. Isso acontece direto. Então, nós, como professores, ficamos muito felizes quando a gente vê isso, né? Muito então, legal. Ver com que a semente que você plantou tem resultado. Galera, plante a semente, né? Utilize, aí eu vou deixar um recado que eu sempre falo para as minhas aulas ali, de vez de ficar reclamando da pandemia, já estamos até citando a pandemia, isso vai ficar para a história, né? Estamos até citando aqui no Beco do Exploit, mas de vez de você ficar reclamando de pandemia, que é um ano perdido, né? Transforme isso do limão uma limonada, faça as conferências de forma gratuita,
faça cursos gratuitos que tem de monte, né? Então aproveite isso para levantar seu conhecimento. Porque a hora que acabar essa desgraça aqui, você vai ver quantos anos-luz você vai estar na frente dos outros que passaram reclamando, ficando em casa e achando que a vida tá ruim, que a vida tá mal. Então, ó, divirta-se, galera, estude, bunda, cadeira, homem, que aí você chega lá. Todo mundo chega lá. Uns mais rápido, outros menos rápido, mas nós chegamos lá. Muito bom. Cara, é isso aí. Muito obrigado. Vou deixar aqui embaixo as redes sociais aqui do Éder, para quem quiser seguir ele aí. Se alguém quiser tirar dúvidas aí, o Éder está aberto aí para conversar com o pessoal, então pode mandar mensagem aí no Telegram lá que... Sim. Ele tem cara de brabo, mas não morde não, né, Éder? Não mordo não, sou bem mansinho. Tamo junto, muito obrigado, pessoal. Não deixa de se inscrever no canal aqui, beleza? Dá aquele like aí, manda esse vídeo aí pra galera, manda lá no grupo da família, acho que sua avó vai gostar de ouvir falar de forense aí. Boa. Tamo junto. Valeu, cara, grande abraço. Abraço, pessoal. Até mais.